Bom, gente, vamos lá então, começando mais uma aulinha. Hoje vamos falar um pouquinho da Era Vargas para você, não é? E a Era Vargas, ela começa em 1930, lá no finalzinho de 1930, quando aconteceu aquele movimento da chamada Revolução de 30, né? A derrubada daquelas oligarquias tradicionais do poder do Brasil, eles que já estavam lá, né? Desde o final do século XIX, se alterando no poder e tal, pelo voto de cabresto, pela máquina eleitoral. Aí teve então esse movimento da Revolução de 30, o Getúlio Vargas vai encarnar um pouco essa transformação que a sociedade brasileira quer viver ali na década de 30. Quando ele assume a presidência, né, é um golpe de Estado e ele assume provisoriamente, né, a presidência lá no final do ano de 1930. Então, o primeiro momento do governo do Getúlio Vargas é o chamado governo provisório. Então, o governo provisório não foi tão provisório assim, porque foi de 30 e se estendeu até 34. Ele se dizia provisório porque iria se fazer uma nova Constituição para o Brasil. Precisava se chamar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então o presidente se comprometeu a chamar essa Assembleia Constituinte para escrever essa nova Constituição e aí tudo mais. Só que aí o Vargas se demorou a fazer isso, né? Por isso que o governo ele se estende por praticamente, seria hoje em dia correspondente até um mandato, né? 4 anos, né? Então, vamos contar um pouquinho sobre as principais realizações desse governo provisório, né? Então, a primeira coisa que se faz, né, que se comenta, né, são as reformas administrativas. E pontuando, né, que o Vargas vai governar, portanto, sem uma Constituição. Não há uma Constituição, porque a anterior foi anulada, né? Então, é um código de procedimentos do governo provisório, é isso que ele segue, né? Então, ele tem um poder bastante concentrado, né? Bom, ele chega ao poder depois de um movimento armado, né? Então, se pressupõe que se dará grande poder a ele mesmo. E aí, o que ele faz, né? Todos os governadores de estados, você lembra, né, da política dos governadores? Então, as oligarquias controlavam o país por meio dessa política de governadores, né, de grandes coronéis. A ideia era desligar, né, desmontar essa máquina. Então, todos os governadores, né, de estados são retirados por meio daquele movimento, né, do governo provisório, né? Pouquíssimos governadores permaneceram ali, alguns que tinham aliança com o movimento varguista, né? Então, são substituídos por interventores estaduais. Então, se coloca provisoriamente também, então, governadores provisórios dos estados, né? O presidente é provisório, governadores provisórios dos estados, chamados interventores estaduais. A maioria deles, inclusive, foi daquele movimento, eram pessoas oriundas do movimento tenentista, né? Que foi um movimento muito importante para que aquela Revolução de 30 triunfasse. Então, aqueles jovens tenentes acabam assumindo até governos estaduais desta forma. Bom, aí, se você pensar assim, coisas que o Getúlio vai fazer durante o governo provisório, né? Vai criar 2 ministérios novos. E eu acho que é muito importante destacar aqui esses 2 ministérios que são criados. É o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. Ministério da Educação e do Trabalho. Eu acho que isso já simboliza qual é o projeto que ele tem para o Brasil. É um Brasil urbano que ele quer, mas temos um Brasil mais rural. A maioria absoluta da população está no meio rural. Você vai trazer a população do meio rural para o meio urbano, tá? E aí esse pessoal vai trabalhar onde? Na indústria, porque tem um projeto também de industrialização. Então, Ministério do Trabalho para gerar isso, né, gestar essa ideia dessa mudança no campo do trabalho, do campo para que é agrícola para a indústria, mas também tem que ter educação, porque o cara precisa aprender também a ser um operário, a trabalhar na indústria. Ou, se não trabalhar na indústria, no meio urbano, vai trabalhar no comércio. Então é diferente da atividade rural. Precisa de uma mínima escolarização. Então é nesse sentido que vai vir o Ministério da Educação e vai vir todo um sistema que vai ser engendrado aos poucos, pensado ao longo da Era Vargas, vai se efetivar no final da Era Vargas e posteriormente, né, uma certa aliança do Estado com a indústria, né, criando a educação profissionalizante. Aqui no estado de São Paulo vai surgir, né, junto aos órgãos ligados aos empresários, né, o Sistema S, né,
o Senai, né, para você pegar um jovem e fazer ele aprender a trabalhar na indústria, não é? Salve Coopera! Estamos aí começando mais uma aula aqui na Cooperativa. E na aula de hoje você vai acompanhar os módulos 20 e 21 com relação à Era Vargas. Módulos 20 e 21, Era Vargas, aqui na Cooperativa, hoje. Bom, gente, vamos lá então, começando mais uma aulinha. Hoje vamos falar um pouquinho da Era Vargas para você, não é? E a Era Vargas, ela começa em 1930, lá no finalzinho de 1930, quando aconteceu aquele movimento da chamada Revolução de 30, né? A derrubada daquelas oligarquias tradicionais do poder do Brasil, eles que já estavam lá, né? Desde o final do século XIX, se alterando no poder e tal, pelo voto de cabresto, pela máquina eleitoral. Aí teve então esse movimento da Revolução de 30, o Getúlio Vargas vai encarnar um pouco essa transformação que a sociedade brasileira quer viver ali na década de 30. Quando ele assume a presidência, né, é um golpe de Estado e ele assume provisoriamente, né, a presidência lá no final do ano de 1930. Então, o primeiro momento do governo do Getúlio Vargas é o chamado governo provisório. Então, o governo provisório não foi tão provisório assim, porque foi de 30 e se estendeu até 34. Ele se dizia provisório porque iria se fazer uma nova Constituição para o Brasil. Precisava se chamar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então o presidente se comprometeu a chamar essa Assembleia Constituinte para escrever essa nova Constituição e aí tudo mais. Só que aí o Vargas se demorou a fazer isso, né? Por isso que o governo ele se estende por praticamente, seria hoje em dia correspondente até um mandato, né? 4 anos, né? Então, vamos contar um pouquinho sobre as principais realizações desse governo provisório, né? Então, a primeira coisa que se faz, né, que se comenta, né, são as reformas administrativas. E pontuando, né, que o Vargas vai governar, portanto, sem uma Constituição. Não há uma Constituição, porque a anterior foi anulada, não é? Então, é um código de procedimentos do governo provisório, é isso que ele segue, não é? Então, ele tem um poder bastante concentrado, né? Bom, ele chega ao poder depois de um movimento armado, não é? Então, se pressupõe que se dará grande poder a ele mesmo. E aí, o que ele faz, né? Todos os governadores de estados, você lembra, né, da política dos governadores? Então, as oligarquias controlavam o país por meio dessa política de governadores, né, de grandes coronéis. A ideia era desligar, né, desmontar essa máquina. Então, todos os governadores, né, de estados são retirados por meio daquele movimento, né, do governo provisório, né? Pouquíssimos governadores permaneceram ali, alguns que tinham aliança com o movimento varguista, né? Então, são substituídos por interventores estaduais. Então, se coloca provisoriamente também, então, governadores provisórios dos estados, né? O presidente é provisório, governadores provisórios dos estados, chamados interventores estaduais. A maioria deles, inclusive, foi daquele movimento, eram pessoas oriundas do movimento tenentista, né? Que foi um movimento muito importante para que aquela Revolução de 30 triunfasse. Então aqueles jovens tenentes acabam assumindo até governos estaduais desta forma. Bom, aí, se você pensar assim, coisas que o Getúlio vai fazer durante o governo provisório, né? Vai criar 2 ministérios novos. E eu acho que é muito importante destacar aqui esses 2 ministérios que são criados. É o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. Ministério da Educação e do Trabalho. Eu acho que isso já simboliza qual é o projeto que ele tem para o Brasil. É um Brasil urbano que ele quer, mas temos um Brasil mais rural. Maioria absoluta da população está no meio rural. Você vai trazer a população do meio rural para o meio urbano, tá? E aí esse pessoal vai trabalhar onde? Na indústria, porque tem um projeto também de industrialização. Então, Ministério do Trabalho para gerar isso, né? Gestar essa ideia dessa mudança no campo do trabalho, do campo que é agrícola para a indústria, mas também tem que ter educação, porque o cara precisa aprender também a ser um operário, a trabalhar na indústria. Ou, se não trabalhar na indústria, no meio urbano, vai trabalhar no comércio. Então é diferente da atividade rural. Precisa de uma mínima escolarização.
Então é nesse sentido que vai vir o Ministério da Educação e vai vir todo um sistema que vai ser engendrado aos poucos, pensado ao longo da era Vargas, vai se efetivar no final da era Vargas e posteriormente, né, uma certa aliança do Estado com a indústria, né, criando a educação profissionalizante. Aqui no estado de São Paulo vai surgir, né, junto aos órgãos ligados aos empresários, né, o Sistema S, né, o Senai, né, para você pegar um jovem e fazer ele aprender a trabalhar na indústria, não é? O SESI, que seriam escolas para os próprios filhos dos operários, dos trabalhadores, né? O sistema tem também o SESC, não é? Então esse sistema S, né, tem a ver com toda esta nova política que o Estado brasileiro está tendo para a nação. Além do Ministério do Trabalho, da Educação, a gente pode dizer que o Getúlio ele vai inaugurar um novo sentido para a política no Brasil, não é? Até a época da República Velha, agora faz sentido chamar de República Velha, né? Porque o Getúlio está fazendo coisas novas. E há um novo sentido, inclusive, para a política. Porque quando você pega aquele lema, suposto lema, do último presidente da República das Oligarquias, Washington Luiz, que dizia que a questão social é um caso de polícia, é justamente agora o oposto. O Getúlio ele vai ter uma política com um arco de alianças muito maior. Ele mantém, logicamente, a aliança principal com as elites do país, porque é isso que dá sustentação ao governo dele. Mas, em algum sentido, ele coloca a população como um personagem político também, que existe e que participa e que tem que ter algum tipo de política estatal em relação ao povo. Não pode haver o desprezo completo. Então, nesse sentido, quando você continua governando com os interesses mais ligados à elite, não é? Ele vai continuar, por exemplo, né, para aquela velha elite cafeeira, comprando o café. Só que ele não vai fazer aqueles estoques reguladores que haviam, né, na época da República Velha. Ele vai descartar o café ao mar, queimar o café e tal. Mas dizia-se, temos que valorizar o nosso único produto. A crise de 29, ela foi muito forte em relação à nossa economia. Então, o Estado continuou fazendo a intervenção no setor do café. Não da mesma forma como anteriormente, mas continuou. E a partir daquilo é que se iria se estender, né, por meio do lucro do café para a industrialização. Era esse o projeto. Mas havia, então, algum tipo de laço com a velha elite oligárquica ligada à atividade rural, não é? E também uma aliança com a elite ligada à indústria, evidentemente, que o Estado vai, então, dinamizar essas atividades dali para frente. Então ele continua tendo um grande laço com as elites brasileiras, seja as elites mais tradicionais ou mais novas, né? A burguesia industrial ou a velha elite oligárquica agrária, né? Mas também aparecem, então, portanto, alguns tipos de projetos mais ligados ao interesse popular. Ele vai focar muito nas leis trabalhistas, né? Da questão do trabalho. Bom, isso tudo a gente vai chamar de populismo, né? De uma explicação bastante simplória, né? Bastante simples, né? A gente vai chamar esse negócio de governar para as elites, mas ter algum tipo de projeto popular pontual de política populista. E o Getúlio vai ser, talvez assim, o inaugurador, o precursor desse estilo de política no Brasil. Coisa que estava acontecendo em outros lugares da América Latina ao mesmo tempo, né? Se você pensar lá no México, tinha aquele Lázaro Cárdenas, que foi presidente do México em época semelhante, que teve políticas semelhantes ao Getúlio Vargas, né? O Perón vai ter, pouco tempo depois, né? O Perón vai governar a Argentina, né? O peronismo, portanto, né? Tem o varguismo no Brasil e o peronismo na Argentina. Então você tem alguns exemplos de políticos com este viés. Você então tem já um setor urbano mais valorizado, uma classe operária mais valorizada, então esse político vai fazer algum tipo de ligação, né? Algum tipo de política e se ligar a esse pessoal, até se colocando como o chefe desse pessoal, né? Desse pessoal operário, desse pessoal mais classe média urbana. Então ele vai se colocar como meio o pai dos pobres, né? Como se dizia, né? Bom, então o Getúlio é o inaugurador desse novo estilo de política, que é bem contrastante com o período anterior. Agora, a questão central é que ele havia assumido o governo e prometido fazer a Constituição.
só que não estava chamando a Assembleia Constitucional, né? Estava se demorando nisto, né? As pessoas começaram então a chamá-lo de ditador e que ele estava, na verdade, enrolando todo mundo. Foi então que a oligarquia paulista utilizou dessa situação para se levantar contra o governo federal do Getúlio Vargas. Vamos pensar, né? A oligarquia paulista controlava o país até a Revolução de 30. A oligarquia paulista tinha eleito em 1930 o presidente, né, nas eleições, o Júlio Prestes. O presidente que estava em exercício era o Washington Luiz. São Paulo controlava a política brasileira. O movimento da Revolução de 30 foi principalmente tirar o poder da oligarquia paulista. Então, a oligarquia paulista tinha sentido o baque, vamos pensar assim. Então foi assim bastante tranquilo para essa oligarquia utilizar dessa situação que é real, que é verdadeira, né? Que o Getúlio estava governando sem Constituição. O Getúlio tinha prometido chamar a Constituição e não tinha feito. Estava virando o verdadeiro ditador. É uma verdade, né? Mas você usa essa verdade para tentar você retornar àquela velha situação anterior. Foi então que a oligarquia paulista começa então a bombardear a opinião pública paulista com relação ao dever de São Paulo de reconstitucionalizar o país, né, de se levantar contra a opressão getulista. Então usa uma verdade para que o Getúlio está governando sem Constituição para, na verdade, dar o bote e tentar voltar à situação anterior. E realmente a opinião pública paulista comprou muito esta ideia, né, que São Paulo teria a missão de reconstitucionalizar o país, né? Aí, aqueles velhos chavões, né, são criados e recriados e reforçados, né? São Paulo é a locomotiva da nação, São Paulo é o centro, São Paulo que trabalha, né? Se recupera aqueles símbolos dos bandeirantes, né? O São Paulo é o povo bandeirante, que são os grandes desbravadores da história desde o século XVII. Muito se valoriza, né? Muitos cartazes, né, foram feitos assim, com bandeirantes, chamando o povo paulista atual para pegarem armas e se organizar num levante para reconstitucionalizar o país. Então isto agitou São Paulo no ano de 1932. E havia, então, grande movimentação de estudantes, grande movimentação de classe média, de imprensa, já havia rádio em São Paulo, atrás dessa ideia de movimento armado contra o governo federal. Fazer uma revolução constitucionalista, esta era a ideia, né? Havia, logicamente, em São Paulo, pessoas que defendiam o governo federal, defendiam o Getúlio Vargas, né? E esses lugares, a sede de jornal, né? Sede de organizações que eram pró-Getúlio, eram atacadas, né? As pessoas eram hostilizadas. Numa dessas situações, não é? Houve um ataque a uma sede de um órgão getulista e houve troca de tiros. E aí alguns estudantes paulistas acabaram morrendo. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que é nas iniciais MMDC. Foi no dia 23 de maio de 1932. Então, este caso foi usado como estopim para que, de fato, agora vamos para a guerra, né? E esta guerra começa realmente em 9 de julho de 1932. Então, o estopim é 23 de maio e o início da guerra é 9 de julho. São Paulo, logicamente, que esperava que outros estados apoiassem esta causa, o que não aconteceu, ficou isolado. Ficando isolado, fica assim, o exército do Brasil inteiro invadindo São Paulo, né? Ficou um ataque do Brasil a São Paulo, né, para desarmar São Paulo, é isso. Não erre dizendo que São Paulo queria o separatismo e tal, não era isso, né? A oligarquia paulista que queria de volta o poder do governo federal, era essa a questão que era central. E a constitucionalização foi usada como desculpa para isso. E a população comprou a ideia, não é? E se armou realmente e entrou nesse movimento. Então, São Paulo foi invadida pela fronteira com o sul de Minas, né, foi invadido ali pela fronteira com o Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, onde teve as principais batalhas, né? São José dos Campos, Caçapava, né? Esses lugares todos, né? Guaratinguetá, foram onde houve as principais batalhas, né, de invasão de São Paulo pelas tropas federais. São Paulo tinha um número grande de soldados, né? O problema é que não tinha os armamentos necessários. Né? Muitas vezes os soldados estavam lá, mas não tinham os armamentos para lutar. Isso foi uma situação que realmente ocorreu. Baixada Santista acabou sendo bombardeada. Ali estava morando, inclusive, o Santos Dumont. Né? O Santos Dumont, o suposto inventor do avião, viu aviões bombardeando, né, a Baixada Santista naquele ano de 1932.
Diz até de que ele ficou mais deprimido do que já estava vendo aquilo e acabou aproveitando a situação e acabou se enforcando com a própria gravata lá, na época. É verdade que ele já estava doente, estava sendo cuidado por um sobrinho, me parece, né? O sobrinho parece que saiu, foi fazer uma compra e tal, e ele ficou sozinho e acabou se enforcando ali. É um fato que ocorreu durante esta Revolução Constitucionalista de 1932. Então, São Paulo desarmado praticamente, ele é derrotado lá em outubro. Começou a guerra em julho, e em outubro é derrotado, após aproximadamente 3 meses, é a derrota paulista. E aí, então, Getúlio pode, então, impor o que ele quiser a São Paulo. E olha que interessante. O que aconteceu, né? Veja como o problema não era fazer Constituição ou não fazer a Constituição. O problema era quem manda no Brasil, oligarquia paulista ou Getúlio Vargas. O Getúlio ganhou militarmente, né? Então o que o Getúlio faz? A primeira coisa que ele faz é chamar a Assembleia Nacional Constituinte, né? Em 33. Então ele fala, São Paulo fica na sua, quem manda aqui sou eu, vamos reintegrar você ao governo aqui federal, vamos ficar na paz, e agora vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Assembleia Constituinte, e eu mando aqui. É mais ou menos por aí a questão, né? Então, em 33 tem a população indo lá para votar, para escolher os constituintes. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma justiça eleitoral organizando as eleições, em contrapartida do que tinha acontecido na República Velha, né? Então, justiça eleitoral, e você tinha então o voto secreto e você tinha o voto feminino. Né? Pela primeira vez houve então o voto feminino no Brasil em 33. Evidente que começa uma legislação de voto feminino, que assim, a mulher ela tem um voto parcial, né? Só se o marido autorizar, né? A mulher pode votar, ou só se ela for solteira, se ela tivesse um vínculo trabalhista. Mas começou aí, né? O voto feminino, e secreto, e uma justiça eleitoral. E aí uma mulher, inclusive, acabou sendo eleita constituinte. Então houve uma mulher constituinte lá que escreveu a Constituição, ajudou a escrever a Constituição de 34. Foi promulgada em 1934 e ali a ideia seria a seguinte, não é? Então pega todas aquelas legislações trabalhistas que tinham sido aplicadas, né, para a eleição de 33, já joga em 34, né? Então, a justiça eleitoral é colocada ali, o voto secreto é colocado ali, o voto feminino é colocado ali na Constituição de 34 e também é colocado as primeiras leis trabalhistas também. Mas, assim, importante dizer para vocês que a própria Assembleia Constituinte se colocou no direito de eleger o próximo presidente do Brasil, porque o Vargas era o presidente provisório, né? Então, em 34, o movimento tenentista, da Coluna Prestes, lá nos anos 20, e ele nem estava no Brasil, Luiz Carlos Prestes, né? O Luiz Carlos Prestes, ele estava exilado, né, desde a década de 20 lá. Ele saiu do Brasil depois da Coluna Prestes e foi para a Bolívia, da Bolívia foi para Buenos Aires, ali que ele se filiou ao PCB e depois foi para a União Soviética. Então ele vivia na União Soviética, exilado, não é? E lá na União Soviética, ele começa a pensar nessa ideia de usar o PCB, usar a ANL, o PCB está dentro da ANL, né? E os seus amigos, também chamar os seus antigos amigos do tenentismo para tentar um golpe armado no Brasil comunista. Verdadeiro, é isso, ele estava planejando realmente isso. Tanto então que ele vem para o Brasil com este objetivo. Lá em 35, né, a ideia era essa. A União Soviética, inclusive, destaca para ajudá-lo uma moça chamada Olga Benário. Olga Benário era uma fugitiva, era uma alemã, uma jovem alemã, judia, né, e comunista e fugida do regime nazista. Ela veio para ajudá-lo aqui, não é? Eles vieram com uma identidade falsa nos navios que pegaram, né, como um falso casal. No final viraram um verdadeiro casal mesmo, começaram a namorar e tal. Tanto que ela ficou aqui para ajudá-lo nessa articulação. Evidentemente que essa articulação ela não se deu como o Luiz Carlos Prestes esperava. A polícia do Getúlio Vargas, né, chefiada por aquele cara chamado Felinto Miller. Né? Felinto Miller era um alemão, né, e ele era o chefe da política do Getúlio Vargas. Ele era, de fato, um nazista, né? E esse cara, lógico, toda essa polícia política investigativa descobriu completamente tudo que estava sendo feito, preparado pelo Luiz Carlos Prestes. E servia de interesse ao governo do Getúlio que houvesse essa tentativa, pelo menos, de golpe comunista para se criar esse negócio do perigo do comunismo no Brasil, se consolidando. Então, a polícia foi verificando as atitudes do Luiz Carlos Prestes, né, até que, e o Luiz Carlos Prestes diz isso claramente, que houve um início de uma rebelião comunista lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Eles chegaram a tomar, inclusive, a capital do Rio Grande do Norte,
Natal, chegou a acontecer, né? E aí que não foi, segundo Luiz Carlos Prestes, articulação com ele isso. Mas ele fala que como que começou a acontecer lá a revolução armada lá em Natal, ele teria que continuar aqui no Rio de Janeiro, né? E continuou sem nenhum tipo de apoio já estabelecido, de maneira muito simples, né? E aí foi facilmente todo mundo preso pela polícia do Getúlio Vargas, né? Se joga agora a opinião pública de um grande golpe comunista que estava sendo feito, né? Que aí a polícia tinha desbaratado. Foi chamado de intentona comunista de 35. Então a polícia vai lá atrás do Luiz Carlos Prestes, acaba localizando, prendendo ele e a Olga Benário. É que a Olga Benário ninguém conhecia a identidade dela na época. E depois que foi estabelecido, né, foi descoberto que ela era uma fugitiva do regime nazista. E aí então se decidiu, a polícia política do Getúlio decidiu então deportá-la para a Alemanha. Veja, você é judia e comunista. E vai ser deportada para o regime nazista, lá nos anos 30, né? Aí que ela apareceu com a situação de que ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes, não é? E que ela teria um filho ou uma filha, né, com um brasileiro, seria esposa de um brasileiro, teria um filho ou filha brasileiros, então ela teria que ficar aqui, não poderia ser deportada. Mesmo assim, a polícia política do Getúlio a deportou para a Alemanha nazista, né? E foi lá na prisão nazista que ela teve uma menina, a Anita Leocádia Prestes, nasceu na cadeia nazista lá em 1936. Essa história é interessante, né? Porque a menina só conheceu o Luiz Carlos Prestes depois quando ela tinha 9, 10 anos de idade. O Luiz Carlos Prestes ficou preso, né, de 35 até 45, até o final da própria era Vargas lá, ficou preso, né? Agora, a sua mãe, a Olga Benário, não teve a mesma sorte do Luiz Carlos Prestes, acabou na cadeia nazista, indo para o campo de concentração e morrendo, não é? Então, veja só, o Getúlio usou dessa situação da intentona comunista para jogar a ideia do anticomunismo, né? Isso foi em 35, 36, chegou em 37. 37 era a época das eleições, não é? As eleições marcadas lá em 37. Getúlio Vargas, então, ele vai habilmente, junto com um cara chamado Olímpio Mourão Filho, não é? Que era um cara que era do movimento integralista. Ele vai escrever um falso plano comunista para dominar o Brasil, chamado Plano Cohen. Esse plano Cohen foi divulgado pela imprensa como uma coisa verdadeira, não como um exercício teórico, uma redação que o cara fez da cabeça dele, esse Mourão Filho. E ao divulgar isso como uma coisa real, o Vargas utiliza essa situação da intentona de 35, desse plano Cohen de 37, para baixar a Lei de Segurança Nacional. Ele vai ao rádio, baixa a Lei de Segurança Nacional, não vai ter eleições de 37, e aí ele então vai iniciar o que se chamou de Estado Novo. Havia então o integralismo, não é? Então ele tinha anulado a Aliança Nacional Libertadora, anulado esse pessoal, mas tinha o integralismo, né? Quando o Getúlio foi fazer este golpe que levou ao Estado Novo, ele comunicou ao Plínio Salgado isso, dizendo que o integralismo seria o único partido permitido quando começasse o Estado Novo. Mas quando começou o Estado Novo, ele suspende todos os partidos, né? Ele dá então o golpe em cima dos integralistas. Os integralistas até tentam a chamada intentona integralista em 37, né? Que é prender o Getúlio Vargas, mas se dão mal, são todos presos, né? Foram até mortos ali durante a ação armada que tentaram contra o Getúlio no Palácio, lá no Rio de Janeiro, né? Então ele anulou completamente todos os movimentos possíveis. O Getúlio anulou o tenentismo, ele anulou o comunismo, ele anulou o integralismo, e ficou só o getulismo, só o varguismo governando o Brasil e o Estado Novo. Então começa o Estado Novo, que foi uma ditadura, né? Fechou o Congresso, não tinha partidos políticos, não tinha liberdade de expressão, pensamento, era tudo censurado, né? É de fato uma grande ditadura. E suspendeu a Constituição de 34 e impôs uma nova, né? Outorgou uma nova Constituição, que foi a Constituição de 37, chamada de polaca, porque era influenciada, né, pela Constituição fascista lá da Polônia, né? Quem fez isso, quem fez essa adaptação, era um cara chamado Francisco Campos, que foi um quadro político muito importante desta época do Estado Novo. Então, gente, começou o Estado Novo.
que foi, portanto, já está sinalizado aqui, um grande sistema ditatorial e tudo mais, bem de acordo com a moda da época, né? Pensa, na época estávamos tendo o fascismo, estávamos tendo o nazismo, o franquismo, o salazarismo, né? Então, era uma época em que esse tipo de governo de Estado forte era moda, vamos dizer assim. Não estava fora de moda, vamos dizer assim, fora de contexto. Agora, fora isso, havia um projeto nacional, não é? O Estado Novo tinha um projeto para a nação, vamos dizer assim, não é? A ideia de, primeiro, criar a nação, o espírito nacional, ou recriá-lo, sei lá, não é? Então, algumas situações, não é, são interessantes, não é? Você pega alguns símbolos nacionais, são formatados naquele momento, né? Que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, que o Rio de Janeiro é o local que representa o Brasil. Então, isto é muito trabalhado nesta época, né? É a ideia de que o Brasil é o país do futebol, do carnaval, não é? E que o Brasil é o país que tem a mulata, né? Que seria então a mulher, né? A mistura da miscigenação racial, né? Do branco com o negro. No futebol, os negros eles eram excluídos até aquela época, nos anos 30, agora são incluídos dentro do futebol, que se torna profissional, né? Pensando numa história do futebol aqui, contando rapidamente para vocês, né? Então, esses símbolos, né? Todos, mais ou menos remontam à ideia de uma mistura racial e que o Brasil é um país miscigenado, né? Você vê aquela obra daquele Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, por exemplo, que mais ou menos ele vai nessa toada, não é? Então, por isso que o livro é dos anos 30, né? Casa Grande e Senzala é lá de 33, né? O Estado Novo é 37, então começa a se colocar e se divulgar, né, muito essa ideia da mistura racial. Entenda o seguinte, de que não se supera o racismo, não é isso, mas é que existe o negro na sociedade brasileira e de alguma forma ele tem que ser integrado, mesmo que seja de maneira subalterna. Porque se não fizer isso, não tem como criar uma só nação, não é? Porque pensa, na época da escravidão havia pelo menos duas nações, né? Os libertos e os não libertos. De alguma maneira o Estado ele tem que disciplinar essa integração racial, né? Mesmo mantendo o racismo, mas apontando que há algum tipo de integração. Então, vamos lá, essa é uma primeira ideia de criação de nação, né? A ideia da integração racial. Outra coisa importante é a ideia do desenvolvimento agora da nação. Nós temos um ideal de nação agora e como será o desenvolvimento da nação. Então, a ideia é caminhar para a industrialização. É por isso que o Estado Novo se coloca como o órgão que vai disciplinar a industrialização do Brasil, principalmente a industrialização de base. Não há como haver um investimento privado em coisas muito caras como a industrialização de base, né? Daí que vem a siderurgia, né? A metalurgia, né? Vem a Companhia Siderúrgica Nacional, os caras criam a Companhia Siderúrgica Nacional. Aliás, a CSN, né, o seu capital final, seus técnicos, né, para encerrar e conseguir construir tudo, né, vieram de uma associação que o Brasil fez com os Estados Unidos, né, porque havia o contexto do início da Segunda Guerra Mundial, tinha começado em 39, estávamos lá em 40, 41, e aconteceu o seguinte, o Brasil vai ficar do lado dos aliados ou do eixo, né? O estilo de governo do Brasil era mais próximo do eixo, né, da Alemanha, da Itália. Só que quando os Estados Unidos entra lá em dezembro de 41 na guerra, os Estados Unidos pressionam o Brasil para entrar do lado dos aliados, né? Então o Brasil usa dessa questão dos Estados Unidos querer que a gente vá para o lado deles, né? O Brasil, então, o Estado Novo usa para entrar do lado dos Estados Unidos da guerra, de que os americanos fornecessem o capital e os técnicos necessários para terminar de construir a Companhia Siderúrgica Nacional, né? É dessa forma, então, que o Brasil abertamente entra na guerra e vai, de fato, né, lutar na Segunda Guerra Mundial. Ao lado dos aliados, né? Vai formar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a Força Aérea Brasileira, esse pessoal se desloca lá para a Itália, na campanha, os pracinhas brasileiros lá, vão ganhar o Monte Castelo, né? A maior vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial, abrindo caminho, né, para a vitória aliada na Itália e conquista do norte da Itália. Bom, então tem esse negócio da industrialização, né? Tem a Companhia Siderúrgica Nacional, que faz, por exemplo, o aço, Volta Redonda, o Vale do Aço. E nós temos também, por exemplo, uma mineradora, como a Companhia Vale do Rio Doce, né? Você tem então o ferro extraído pela Companhia do Vale do Rio Doce, e aí você leva então para a CSN, transformar aquilo em aço.
Então você vê que se constrói toda uma base na industrialização brasileira a partir das políticas do Estado Novo, né? Você tem a Fábrica Nacional de Motores, tem a Hidrelétrica de São Francisco, toda uma base, né, que o Estado Novo vai criar a partir, né, de suas ações. E, ao mesmo tempo, você tem uma política de viés trabalhista, não é? Você vai, então, criar o salário mínimo lá em maio de 1º de maio sempre era a data especial do Estado Novo, né? Então cria-se o salário mínimo, 1º de maio de 1940, não é? Isso tudo vai levar à criação da CLT, lá em 1º de maio de 1943, da consolidação das leis do trabalho, não é? Então, todas essas leis trabalhistas, de alguma forma ainda estão por aí, né, vigorando, mesmo que com algumas reformas recentes, né, foram criadas todas lá na época do Estado Novo. Bom, gente, é um modelo interessante de desenvolvimento, essa é a proposta do Estado Novo. E como que foi o fim do Estado Novo? O fim do Estado Novo está muito ligado ao resultado da Segunda Guerra, né? Embora o Brasil tenha entrado do lado dos aliados e seja então participante, né, dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, não há dúvida que o estilo de governo do Brasil era mais próximo a uma ditadura ligada, por exemplo, ao fascismo. Então essas contradições, não é, vão acabar então criando uma fissura que vai abrir espaço para que certas oposições comecem a pressionar o Vargas pela redemocratização. Chega lá em 45, no meio de 45, porque a guerra na Europa acabou em maio de 45. No meio de 45, lá em junho de 45, o Getúlio Vargas então cede às pressões e acaba, por um ato adicional à Constituição de 37, chamando as eleições, né? Convocando as eleições, né? Permitindo os partidos e convocando as eleições, lá para dezembro de 45. Então surgem inclusive os partidos, né? Por exemplo, os antivarguistas formam a União Democrática Nacional, né, a UDN. O Eduardo Gomes, o futuro brigadeiro Eduardo Gomes, sai como candidato à presidência naquele ano de 45. Né? O próprio Getúlio ele é o organizador de dois partidos. O Partido Trabalhista Brasileiro, que é o lado mais das leis trabalhistas, o lado mais popular do Getúlio Vargas, né, o pai dos pobres, e também cria o DN, né, e cria o PSD, o Partido Social Democrático, né, que vai levar a candidatura do Dutra, do general Dutra. Então nós temos, o PTB não lança candidato lá em 1945. Então nós temos uma disputa eleitoral entre o Dutra e o Eduardo Gomes ali. Só que o Getúlio, né, malandramente, parece que começa a articular alguma situação, não é, para tentar permanecer no poder. Começou a acontecer algumas passeatas, aqui os movimentos populares no Rio de Janeiro, né, dizendo que queriam Vargas, que o Vargas ficasse. Queremos Vargas, queremos que ele fique, mas com a democracia, né? Chamado queremismo. O desenvolvimento, né, do queremismo levou a que o exército brasileiro, né, que os candidatos na presidência em 45, que as pessoas que acreditavam na democracia, então articulassem um próprio golpe contra o Getúlio que obrigasse ele a sair. Né? Isso aconteceu mesmo. O Getúlio acabou deposto, né? E como não havia vice-presidente, nem tinha um presidente eleito ainda, não tinha acontecido as eleições, foi chamado presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o José Linhares, para governar o país até que o eleito nas eleições assumisse. E que foi a eleição vencida pelo general Dutra. Muito Getúlio Vargas, né, que foi tirado do poder, né, ele se sentiu traído, né, resistiu em apoiar o Dutra, mas no final o apoio do Getúlio, né, foi fundamental para a vitória do Dutra contra o Eduardo Gomes. O Getúlio ainda conseguiu sair do governo, né, e conseguiu se eleger senador naquela época, se candidatar e se eleger senador naquela época, mas pouco ele foi ao Senado, ficou recluso em seu sítio em São Borja, no Rio Grande do Sul. Na verdade, esperando 5 anos passarem, porque sabe que o Brasil agora é democrático e daqui a uns anos terá uma nova eleição e ele poderá voltar eleito, não é? Então é isso, assim que terminou o Estado Novo.